15 fatos sobre os homens que eles preferem não contar. Há um velho ditado que diz que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Os dois gêneros têm tanta dificuldade para entender um ao outro que é como se eles fossem de planetas completamente diferentes. Bem, hoje nós vamos revelar as verdades ocultas sobre os caras. Os homens não são bons em demonstrar o que sentem. É bem comum ver as mulheres reclamando que seus parceiros não se conectam emocionalmente com elas. Mas o problema é que as mulheres confundem as expressões verbais de amor com o próprio amor. Os homens sentem amor, mas só demonstram isso de um jeito diferente. As mulheres tendem a falar sobre seus sentimentos como uma forma de aliviar o estresse, mas os homens geralmente falam pouco sobre suas emoções, talvez devido ao que a sociedade espera do seu gênero. Além disso, conversar sobre sentimentos simplesmente não dá a eles a mesma satisfação psicológica e fisiológica que as mulheres sentem. Homens têm pesadelos diferentes que os das mulheres. Além das coisas fantásticas como monstros e zumbis, o que geralmente assusta qualquer um dos seus pesadelos é a morte, problemas de saúde e ameaças pessoais. Mas cientistas da Universidade de Montreal conduziram um estudo de mais de 10 mil relatos de sonhos e confirmaram que há alguma diferença entre o que os homens e mulheres normalmente veem em seus pesadelos. No caso dos homens, o que os aterroriza são desastres em grande escala, enchentes, terremotos e guerras. Ao mesmo tempo, conflitos interpessoais ocorrem nos pesadelos das mulheres, 2 vezes mais do que nos dos homens. Os homens se inclinam para pegar as coisas. Certo, vamos deixar as coisas psicológicas um pouquinho de lado, tá? Você já notou que os homens se inclinam para pegar alguma coisa, enquanto as mulheres agacham? Claro, nem todo mundo é assim, mas esse comportamento é típico de muitas pessoas. Talvez porque as mulheres usam roupas não muito confortáveis ou restritivas com mais frequência do que seus companheiros, não é? Aí, elas têm que agachar para não mostrar a calcinha para todo mundo, enquanto os homens têm total liberdade de movimento. Ou talvez as mulheres não queiram que nenhum cara que está por perto fique olhando para seu bumbum. Então isso quer dizer que os homens que se inclinam querem que as mulheres fiquem olhando pro deles? Ulala! Homens gostam de mulheres com peso saudável. Depois de algumas pesquisas sobre o assunto, cientistas da Universidade de Granada descobriram que os homens preferem mulheres magras que têm aparência saudável. Não estamos falando de tosses ou gripes aqui, mas de um peso que parece ser saudável. Enquanto as mulheres sonham e lutam para alcançar aquela aparência magra das modelos, os homens, na verdade, preferem mulheres com algumas curvas saudáveis, e não as que são magras como um graveto e leves como uma pena. Ficar com os polegares no cinto é um jeito de chamar a atenção de uma mulher. Quando um homem quer chamar a atenção de uma determinada mulher, ele instintivamente fica em uma pose que demonstra confiança, coragem e força. Esta pose, na verdade, consiste em ficar em pé com os polegares pendurados na fivela do cinto. Nossos ancestrais pré-históricos tinham uma abordagem parecida, mas sem as calças e as fivelas de cinto. Os machos que tentavam ganhar uma fêmea simplesmente apontavam para os seus testículos. Nos dias de hoje, tal gesto seria indecente, mas a ideia é ainda enraizada. Quando um cara pendura seus polegares em seu cinto, as mãos dele, de fato, apontam para seus testículos. Homens preferem ser elogiados por outros homens. Você pensava que os homens se importavam mais com elogios do sexo oposto, mas na verdade, eles gostam mais dos elogios feitos por outros homens. E a orientação sexual não tem nada a ver com isso. Linguistas da Universidade de Binghamton descobriram que as pessoas aceitam elogios abertamente e agradecem por eles somente em 30% dos casos. Nos outros, eles tendem a desviar o assunto humildemente ou não concordar com a pessoa que fez o elogio. O estudo também descobriu que tanto as mulheres quanto os homens tendem a aceitar a se sentir melhor depois de receber um elogio vindo de um homem do que de uma mulher. Homens escolhem seus amigos com base em interesses comuns. Uma pesquisa psicológica sobre a amizade entre mulheres e homens concluiu que a amizade entre os homens é essencialmente baseada em interesses comuns.
Eles gostam de jogar futebol, sinuca, videogame ou baralho com seus parças. Ou simplesmente gostam de assistir a um jogo na TV juntos. A amizade feminina é em grande parte baseada em emoções e apoio. Mulheres escolhem amigas que se conectam com elas em um nível emocional. Homens cuidam tão bem quanto as mulheres. É um equívoco comum achar que as mulheres são mais apropriadas para cuidar das outras pessoas. Mas você ficaria surpreso em saber que, antes do início do século XX, existiam muito mais enfermeiros do que enfermeiras em grande parte do mundo, e eles eram excelentes no que faziam. Mas, hoje em dia, a situação deu uma reviravolta. Só 15% da equipe de enfermagem brasileira é composta por homens. Homens comem 2 vezes mais quando estão perto de mulheres. Pode parecer estranho e meio sem sentido, mas é um fato. Os homens comem mais quando estão jantando com uma mulher. De acordo com pesquisadores da Universidade Cornell, os homens comem 93% porções a mais de pizza e 86% a mais de salada do que se estivessem acompanhados por homens. Pode parecer idiota, mas esses são, de novo, instintos herdados por nossos antigos ancestrais. Homens têm cérebros maiores. Um cérebro masculino adulto é literalmente maior do que o de uma mulher, com cerca de 10% a mais de tamanho. Mas calma aí, companheiros. Isso não diz nada sobre diferenças intelectuais entre os dois gêneros. Os homens são simplesmente feitos para terem maior porte físico e para terem mais massa muscular do que as mulheres. É por isso que o cérebro deles precisa de mais neurônios. Caso contrário, ele não seria capaz de controlar o corpo. Cientistas também descobriram que o cérebro funciona de forma diferente nos dois gêneros. Os homens usam só um lado do cérebro por vez quando estão focados em uma tarefa. Eles dedicam toda a sua atenção e concentração para esta tarefa. Já as mulheres estão mais propensas a realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, já que usam os dois lados do cérebro simultaneamente. Homens preferem roupas mais largas à medida que ficam mais velhos. As roupas que usamos afetam o modo como nos sentimos e como os outros nos veem. É por isso que um homem vestido com um terno bem feito parece mais confiante em uma reunião de negócios. Contudo, as preferências de roupas mudam conforme a idade. Por exemplo, muitos jovens vestem calças ou bermudas apertadas, mesmo se elas não forem tão confortáveis. Com a idade, o desejo de ficar na moda é substituído pelo conforto. Então, os homens geralmente adotam um modelo de calça ou bermuda mais largo à medida que ficam mais velhos. O estilo de vida de um homem depende em grande parte do seu QI. Em um estudo com aproximadamente 50 mil homens nascidos entre 1949 e 1951, pesquisadores do Instituto Karolinska, em Estocolmo, descobriram que o nível de QI de um homem influencia o estilo de vida dele, principalmente se ele abusa ou não do álcool. De acordo com eles, homens de QI mais baixo geralmente bebem muito. Contudo, eles também apontaram que isso pode ser causado não apenas por um QI baixo, já que os homens que abusavam de álcool também tinham problemas emocionais. Ainda assim, cientistas acreditam que um nível mais alto de inteligência leva a um estilo de vida mais saudável e responsável. Homens mentem 2 vezes mais que as mulheres. Um homem normal mente para seus colegas, chefe ou parceira 6 vezes por dia, enquanto uma mulher só faz isso 3 vezes ao dia. Isso foi comprovado por uma enquete que o estúdio de cinema Fox fez em 2009, antes de lançar o seriado Lie to Me. Foi constatado que os homens mentem 2 vezes mais que as mulheres, e a mentira mais comum foi: tudo certo, estou bem. Tem alguma coisa triste nisso, você não acha? Homens andam mais devagar ao lado da crush deles. É difícil de acreditar, mas cientistas provaram que a velocidade que uma pessoa anda depende de quem está do lado dela. Assim, um homem caminha 7% mais devagar quando ele está com uma mulher na qual ele está interessado. Se um homem está indo para algum lugar junto com um amigo, os dois andam a uma velocidade maior do que o normal. Já no caso de 2 mulheres caminhando juntas, esta velocidade é menor. Homens gastam 1 ano de suas vidas olhando para as mulheres. Um homem gasta cerca de 43 minutos por dia olhando para 10 mulheres diferentes.
Isso contabiliza 259 horas, cerca de 11 dias por ano. Então, entre as idades de 18 e 50 anos, o homem vai gastar 11 meses e 11 dias admirando as garotas. As mulheres, no entanto, olham para os homens só 20 minutos por dia. Entre as idades de 18 e 50 anos, elas gastam só 6 meses olhando para os caras. Estes números foram obtidos pelos funcionários da Kodak Lens Vision Centers, que entrevistaram cerca de 3.000 pessoas. Eles também descobriram que os lugares preferidos para dar uma espiada no sexo oposto são os supermercados, bares e boates. Qual desses fatos sobre os homens você achou mais surpreendente? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e lembre-se de clicar em curtir. Inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!